partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta segunda-feira? Mais de 72 mil faltaram às provas do Enem do Amazonas, a maior abstenção do país. Gabarito será divulgado na quarta-feira. Arlindo Júnior revela que está com câncer e pede orações. Cantor de toadas e vereador continua internado em casa de saúde da capital. Governo prepara a solução de emergência para salvar a operadora Oi da falência. A auditoria do TST aponta irregularidades em pagamentos de férias para juízes. Temer reúne ministros nesta segunda-feira para cobrar resultados e buscar marcas do governo. A maior superlua dos últimos 70 anos poderá ser vista na véspera do dia 14. Rússia nega a presença de crianças em escola bombardeada na Síria. Seleção brasileira chega a Belo Horizonte para o jogo contra a Argentina. Após ser goleado pelo Cruzeiro, o Fluminense demite o técnico Levir Coupe. Motorista executado com 10 tiros e desconhecido com 3 no Monte das Oliveiras. Agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O Clima Tempo fala que é de 60% a probabilidade de chover 12 milímetros. A temperatura que no momento é de 25 graus aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 75% e os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 7 de novembro. Estamos chegando aos 311 dias do ano. Faltam 54 para terminar 2016. É dia de São Vilbordo. Comemoramos o Dia Nacional dos Tribunais de Contas e o Dia do Radialista, antigamente comemorado em 21 de setembro. O aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1802. Primeiros ocidentais pisam no atol Palmira, nas Esporades Equatoriais. 1837 eclode a revolta da Sabinada na Bahia, aqui no Brasil. 1848 inicia o início da Revolução Praieira em Pernambuco, Brasil. 1910, primeiro voo comercial dos irmãos Wright. 1919, o jornal The Times de Londres anuncia o sucesso da teoria da relatividade de Einstein. 1958, início da marcha do general Che Guevara rumo a Havana. Em 1979, a censura começava a prender discos e impedir a veiculação da música, para não dizer que não falei de Flores de Geraldo Vandré. 1993, Ayrton Senna vence em Adelaide, Austrália, sua última vitória na Fórmula 1. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos começar falando das ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo aí na área onde você está? Paulo, começando a ficar claro, depois de uma madrugada nublada em alguns pontos da cidade, como o extremo leste da cidade ter chovido e também parte da zona norte, agora o tempo começa a ficar mais claro, Paulo. E com isso a temperatura amena, não é, Peregrini? Amena, Paulo, bem tranquila, aquele ventinho fresco aí, que bate no para-brisa, carros aí, Paulo Guerra, alguns logo no começo da madrugada, quando nós já percorríamos as ruas da cidade, preferiram ligar o farol baixo, a visibilidade não era grande coisa, Paulo, mas agora já começa a melhorar. Peregrini, o transporte coletivo da cidade, que na semana que passou enfrentou alguns problemas aí, reclamação, falta de ônibus, uma paralisação, e agora como é que está? Então, Paulo, logo no começo da madrugada nós já conversamos e você me orientava a percorrer à frente das garagens do transporte coletivo. Pois bem, nós passamos na frente da empresa Eucatu, Paulo, e observamos o sair dos coletivos de maneira tranquila e ordenada até o presente momento, sem nenhum tipo de paralisação. Passamos também na Global Green, a Global antiga Vitória Régia, fica ao lado do Terminal 5, nosso caminho aqui para o João Lúcio, também
tudo na maior tranquilidade, Paulo, na mais absoluta tranquilidade. A líder, que deu problema na semana passada, também tranquila nesse momento. Então a gente pode afirmar que o transporte coletivo está tranquilo, que quando há uma paralisação numa empresa, as outras rapidamente ficam sabendo. Conversava com os motoristas da Global, um abraço para o Marcos e demais motoristas que estavam à frente da empresa agora pela madrugada, e eles me falavam que a tranquilidade toma conta do transporte coletivo até o presente momento. Alberto Peregrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade neste final de semana. Muito bem, Paulo. De ontem para hoje, considerada das mais tranquilas. Na noite de sábado para domingo, uma pequena elevação, bem pequena realmente, Paulo. A gente pode classificar esse final de semana como um final de semana muito tranquilo. O termômetro da violência na cidade, sem dúvida nenhuma, são os prontos-socorros e também o Instituto Médico Legal. E nós observamos, Paulo, uma movimentação bem aquém de final de semana anteriores. É bom que se esclareça, quando se fala em tranquilidade, a gente não quer dizer que o pessoal do Instituto Médico Legal não trabalhe, porque ali são muitos exames que são realizados diariamente, não é, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo, exames de corpo de delito, exames, né, mais complexos, necrópsias, SVO, que é o Serviço de Verificação Cadavérica. Isso acontece muito, Paulo, todo dia. Há muito o que fazer no Instituto Médico Legal. Alberto Peregrini, algumas pessoas deram entrada no pronto-socorro, alguns pronto-socorros da cidade no último sábado, acometidas do cheirinho. Que seria isso, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, muita gente, né, passava pela frente do pronto-socorro, outros brigavam, outros saíam tristes depois do jogo do Flamengo com o Botafogo. Numa padaria na zona leste da cidade, Paulo Guerra, a padaria Flamengo, nas proximidades do bairro Jorge Teixeira, estava assim na frente da padaria. Temos pão, biscoito, pão torrado, porém o sonho acabou. Na padaria Flamengo, localizada na zona leste da cidade. Pois é, o sonho é bom, né, Peregrini? E não tinha na padaria. Mas... Não tinha, Paulo Guerra. Aquele docinho chamado Sonho na padaria Flamengo acabou. Pois é, e uma outra placa, segundo me disse um morador das proximidades, o cheirinho só do pão, não é, Peregrini? Cheirinho só do pão, Paulo Guerra, né? E do sovaco de alguns flamenguistas que deixavam o lugar no bar do Flamengo, localizado na Avenida Itaúba, Paulo Guerra. É um bar bem do lado, é o do bar do Flamengo, tem o bar logo após o bar do Vasco. O bar do Botafogo e o bar do Fluminense são juntos, né? Que é para poder aumentar o número de clientes. Pois é, e o do Fluminense, por sinal, o Fluminense ontem caiu de 4, sem apelação. Foi muita pena, né, Paulo? E o treinador continua, né, Paulo? Não, o treinador caiu ontem à noite mesmo. Pois é, então foi melhor assim, não, Paulo? Quando o time é ruim, geralmente bota a culpa no treinador. Melhor treinador do mundo não vai resolver o problema do Fluminense também. Pois é, Paulo Guerra. Então a gente vai falando mais ainda de informação de negócio de polícia. Paulo Guerra chama muito a atenção, Paulo, e você deve destacar, deve ter ouvido falar muito também na questão do taxista, né? Do taxista Leonardo, assassinado, como nós divulgávamos aqui no Jornal da Manhã, logo nas primeiras horas de sexta-feira, Paulo. Parece que o menor foi o autor do crime, não, Paulo? O autor do crime foi apresentado, segundo se informa, pela própria mãe. Agora, ele fugiu do flagrante. Não sei se ele é menor. Dizem que ele disse que não tinha dinheiro para pagar a corrida. Como ele não tinha dinheiro, estava com uma faca, estudante com faca, né? Sair com a faca para escrever a lição. E ele simplesmente deu uma facada no pescoço do motorista, levando-o a óbito. Lamentavelmente, ele prestou depoimento. E onde é que ele está agora, Peregrini? Em casa, Paulo Guerra, tá mimindo aos cuidados de mamãe. O bandido, assassino do taxista, está em casa nesse momento. Vai responder em liberdade, após covardemente tirar a vida de um pai de família no bairro do Coroado. Ele tem aí 17 anos, faltam alguns meses para completar 18 anos, mas está em liberdade. É só cantar parabéns a você e promovê-lo aos 18, não, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra, né? Como seria bom, mas infelizmente nesse momento, para a revolta dos taxistas, da sociedade em geral e para o sofrimento maior ainda da família, esse bandido está solto. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na cidade. 2 execuções no Monte das Oliveiras, antigamente lugar de orações, como você fala, né, Peregrini?
Pois é, Paulo Guerra, antigamente o Monte das Oliveiras era lugar para reflexão, mas ainda assim, Paulo Guerra, naquela época, o Todo-Poderoso foi tentado, né? Foi tentado pelo capeta e segurou a onda, não cedeu aos caprichos do inimigo, do capeta, melhor dizendo. Hoje em dia, Paulo Guerra, por qualquer tentação, os bandidos matam lá no bairro Monte das Oliveiras. Tá bom, Peregrini. Foram 2 execuções e o Peregrini vai trazer detalhes daqui a pouco no noticiário policial. Bom trabalho para você, uma boa semana também de trabalho para ti. Obrigado, Paulo Guerra. Eu tenho certeza que você não é o todo-poderoso, porém, já foi muitas vezes tentado. É contigo. Sem dúvida. 5h57 em Manaus. Atenção. A colônia dos pescadores de Manaus está convocando os pescadores associados e que estejam no exercício da atividade da pesca para dar entrada no seguro-desemprego do pescador artesanal 2016-2017. A recepção do seguro ocorrerá até o final do mês de novembro, na sede da colônia dos pescadores, na Visconde de Porto Alegre, 32, bairro de Educandos, em frente à feira da Paner, conhecida também como Panair. Atualmente estão disponíveis 26.736 vagas de emprego no portal Mais Emprego, que integra as oportunidades das unidades do Sistema Nacional de Emprego, o Cine. Para se candidatar a uma das vagas, o trabalhador não precisa sair de casa, basta buscar a vaga no próprio canal na internet. Do total de vagas ofertadas, 11.338 são para atividade no setor de serviços. A agropecuária abriu 7.234 postos, o comércio 6.656 e a indústria 1.074 vagas. Com login e senha devidamente cadastrados, o trabalhador tem acesso a todas as oportunidades cadastradas no portal no maisemprego.mte.gov.br. É bom esclarecer que esses números que temos aqui de vagas, postos de trabalho no comércio, na indústria, não são só para Manaus, é para o Brasil inteiro, mas os trabalhadores podem acessar este portal que acabamos de divulgar. Vamos repetir de novo, Eduardo. maisemprego.mte.gov.br. Ao entrar nesse site, o candidato deve acessar o campo trabalhador e depois a opção vagas de emprego. As informações necessárias para o cadastro são o número do PIS, o NIS e o NIT. Também é necessário informar o CPF, RG, número e série da CTPS, a carteira do trabalho, nome completo, data de nascimento, e-mail e senha. No portal é possível consultar a situação do seguro-desemprego, ver o calendário de pagamento do abono do PIS/PASEP, além de verificar a liberação. 5h59. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altas. Beruri, Josivã em Beruri. Show dos Bairros em Altas. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Reconquista, bairro Novo Maracá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E voz Big Bom de Iranduba. 6h em Manaus, tem tempo instável, a temperatura é de 25 graus. Nós temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, aqui em Iranduba, a semana começa com intensa movimentação na área administrativa. A comissão de transição, formada por representantes do governo da prefeita Madalena de Jesus e do prefeito eleito Francisco Gomes, o Chico Doido, prossegue os trabalhos iniciados na semana passada, depois do feriadão. O delegado da Polícia Civil, George Gomes, que coordena a equipe do prefeito eleito, disse ontem que pretende criar um escritório de apoio para ampliar e dinamizar os trabalhos do grupo.
Por outro lado, o pós-feriadão trouxe novas mudanças no primeiro escalão da prefeitura, demissão de alguns secretários e acúmulo de atribuições por parte de outros. A medida, de acordo com assessores próximos à prefeita Madá, é para cortar gastos. Enquanto isso, servidores insatisfeitos com o atraso dos seus salários e também das férias prometem protestar amanhã na Câmara de Vereadores. E informações chegadas à reportagem também dão conta de uma paralisação de vários setores na próxima sexta-feira, dia 11. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6:05 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois dos servidores da saúde do município de Manacapuru, agora é a vez dos servidores em assistência reclamarem a falta de pagamento que já caminha para o 3º mês. Eles temem não receber mais os seus vencimentos, já que o tempo está passando e o mandato do prefeito terminando. Segundo os servidores, o secretário de Ação Social do município, padre Gilson Barbosa, vem enrolando os funcionários e dizendo-se vítima da falta de repasse do governo federal para os fundos assistencialistas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, os funcionários disseram ter provas de que os repasses estão caindo normalmente, só não sabem o porquê da falta de pagamento. Disseram ainda que muitos sofrem ameaças e outros já foram exonerados de seus cargos por não aceitarem as imposições do secretário, como Washington Olímpio do Nascimento, digitador do programa Bolsa Família, que falou em nome dos colegas. Zegdeg, nós servidores da Secretaria de Assistência e Promoção Social de Manacapuru queremos uma resposta em relação aos nossos salários que estão em atraso, pois os recursos federais todo mês estão caindo normalmente e não estão sendo repassados para nossas contas. Queremos saber o porquê do não cumprimento também da lei que garante a não demissão de funcionários 3 meses antes e 3 meses depois das eleições, pois diversos servidores, feito eu, fomos exonerados sem nenhum esclarecimento do real motivo. Estamos enfrentando salários atrasados e demissão de pais e mães de famílias e queremos receber o que nos é de direito. Nosso próximo passo, Zegdeg, é irmos à Câmara Municipal solicitar aos vereadores que fiscalizem a real situação dos fatos. Bem, Paulo, a situação do município está cada vez mais difícil, mas segundo informações, os vereadores estiveram reunidos com o prefeito na última sexta-feira, onde o mesmo garantiu que a partir do dia 10, próxima quinta-feira, todos os pagamentos serão equacionados. Mas os funcionários não estão levando muito a sério a promessa do prefeito, já que em outras datas foram marcadas e eles continuam sem receber. E disseram ainda que caso a Câmara de Vereadores, onde eles pretendem ir, não tomar nenhuma providência, o próximo passo será o Ministério Público. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. Pois é, Zegdeg, que terminada a eleição, os prefeitos que vão sair iniciaram a operação demissão. E já em janeiro vai começar a operação admissão, sem antes iniciar a operação limpeza. São 2 operações em janeiro, a operação limpeza e a operação admissão. 6:08 em Manaus. A Universidade Aberta da Terceira Idade do Estado do Amazonas está com inscrições abertas para o 14º Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia. O evento acontece nos 18 e 9 de novembro no auditório da Assembleia Legislativa. As inscrições são gratuitas e são realizadas através deste link: www.rag.com.br/SAG-2016. Repetindo, www.rag, esse RAG escrito RAGG.com.br/SAG, este SAG escrito SAGG-2016, na aba ficha de inscrição SAG ou na sede da UNAT UEA, localizada na Avenida Brasil, no complexo do Centro do Idoso, Madalena Arcedal. Complicado esse link. Alunos das escolas de desenvolvimento sustentável localizada na Unidade Estadual de Conservação estarão em Manaus de hoje até o dia 11 para o 5º intercâmbio de saberes Jovens Transformando o Futuro, uma ação do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino
e os parceiros Fundação Amazonas Sustentável e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A ação tem o objetivo de orientar e conscientizar os alunos que eles são agentes fundamentais para a proteção do planeta, com medidas ousadas e transformadoras rumo ao caminho sustentável. A solenidade de abertura acontece às 8 horas no Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, no bairro do Japim. A partir desta segunda-feira, instituições públicas de ensino médio poderão firmar convênio com o Ministério Público Federal do Amazonas para possibilitar a participação dos estudantes nos processos seletivos para estagiários do Ministério Público Federal. A data prevista para a publicação do edital e o início das inscrições para o 5º processo seletivo para estagiários do Ministério Público Federal é 22 de novembro, com vagas de ensino médio para Manaus, Tefé e Tabatinga. Poderão participar do processo seletivo somente os alunos que já tenham concluído o primeiro ano do ensino médio inscritos no processo seletivo contínuo PSC da Universidade Federal do Amazonas e matriculados nas instituições conveniadas com o Ministério Público Federal. 6:10 em Manaus. 5 tonéis de óleo piche armazenados de forma irregular foram apreendidos na Torquato Tapajós pela Polícia Ambiental em Manaus. Além disso, um homem de idade não identificada também foi conduzido ao 12º DIP, porque fazia serviço de terraplanagem sem licença de operação. O Largo São Sebastião, no centro de Manaus, será palco do baile circular no dia 18 de novembro, às 19 horas. O objetivo é resgatar a tradição das danças circulares. Oficinas sobre o tema também serão realizadas no dia 19 e 20, a partir das 8h30, no Parque Municipal do Idoso, no bairro do Parque, 10 de novembro, na zona Centro-Sul. A Parada do Orgulho LGBT chegou à sua 16ª edição em Manaus e voltou a acontecer nas ruas da cidade. Com o tema Democracia, Cidadania e Respeito, todos têm direito, o evento reuniu lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e simpatizantes no centro da capital na noite deste domingo. O combate à violência, o respeito e a igualdade foram enfatizados durante a grande festa. Na tarde deste domingo, o levantador de toadas e vereador de Manaus pelo Partido Republicano da Ordem Social, Arlindo Júnior, anunciou nas redes sociais que está com câncer na pleura. A informação sobre o estado de saúde foi divulgada após procedimento médico realizado no sábado, que detectou a doença. Arlindo está internado no Hospital Samel, na Joaquim Nabuco, desde o dia 2 de novembro, quando passou mal pela segunda vez em menos de um mês. Em nota, o cantor destacou que não é fácil tornar público a informação, mas espera que os fãs que têm como amigos e irmãos possam fazer orações pelo seu restabelecimento. A Secretaria de Política Fundiária irá realizar neste mês de novembro reuniões com as 2.650 famílias que serão beneficiadas na ação de regularização fundiária 2016 na área urbana de Manaus. A primeira reunião será nesta terça-feira com moradores do bairro da Redenção. A reunião acontece às 19h30 na Escola Estadual Tomé de Medeiros Raposo, no Conjunto Ileia 1. Na Redenção, que já teve parte de sua área regularizada, serão beneficiados 2.300 famílias. A outra reunião será realizada com 350 moradores do bairro Armando Mendes no dia 16 de novembro. A reunião será às 19h30 na Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima, localizada na Rua J. No interior, a Secretaria também está realizando ações de regularização fundiária nos municípios de Quari, Gleba do Espírito Santo e Codajás, Gleba, Lago do Miuá, com um total de 1.000 títulos definitivos rurais. A previsão de conclusão dos trabalhos é no início de 2017. Confira a hora. 6h13 em Manaus. Consumidores de Manaus terão a partir de amanhã, terça-feira, mais uma opção de feirão para limpar o nome, totalizando 2 oportunidades para negociar dívidas. A orientação a quem está inadimplente é utilizar o 13º salário. O Super Feirão Limpa Nome da Serasa vai até o dia 26 deste mês. Através do site www.serasaconsumidor.com.br/feirão. Vamos repetir: www.serasaconsumidor.com.br/feirão. O devedor pode tentar renegociar suas dívidas diretamente com os credores. O feirão funcionará 24 horas por dia. É preciso fazer o cadastro no site e verificar com quais empresas o consumidor tem dívidas, desde que as mesmas participem do feirão. As empresas vão disponibilizar canais de atendimento como telefones, e-mail e chat, pelos quais o consumidor poderá tentar renegociar o débito. Nesta edição, estão confirmadas empresas como o Banco Bradesco, Bradesco Cartões,
Cartões American Express, Banco Fiat, Banco Itaúcar, Citibank, Claro, Embratel, Itaú Net, Porto Seguro Cartões. Em Manaus, chuva e congestionamento no trânsito marcaram a manhã do segundo dia da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. O Amazonas foi o estado com maior índice de abstenções do Exame Nacional do Ensino Médio Enem entre todas as unidades federativas do Brasil. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira no começo da noite de ontem. Ao todo, os votantes representam 37,38% dos inscritos no estado. 294.160 que efetivaram a inscrição para o Enem no Amazonas, um total de 121.584 se fez presente, de acordo com o INEP. Conforme o levantamento do Instituto, 62,62% dos que se inscreveram fizeram as provas no sábado e neste domingo. Os ausentes somaram 72.576. O número colocou o Amazonas como o estado com maior porcentagem de faltosos. Em segundo lugar ficou Mato Grosso do Sul com 34,64% de abstenções. O estado de Roraima, também na região norte, teve o terceiro pior índice de participação com 34,06% dos inscritos ausentes. A abstenção total no país foi de 30,01%, sendo a menor no Piauí 22,71% e na Paraíba 23,54%. Os estudantes terão acesso ao resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio Enem no dia 19 de janeiro. O gabarito será divulgado na próxima quarta-feira, dia 9 de manhã, no portal do INEP. Prisões por fraude marcaram também o segundo dia de provas do Enem. Gabarito chegava a custar R$180 mil, disse a Polícia Federal. 2 operações prenderam 11 suspeitos em 8 estados da federação. Nenhuma normalidade aconteceu no Amazonas. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando o nosso noticiário policial. Paulo Guerra dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, ou seja, no final de semana, Paulo Guerra, tanto a noite e madrugada de sábado para domingo e de domingo para segunda, os números não fugiram do cotidiano. Ficou naquelas mesmas médias de 4 a 5 atendimentos, isso somando violência com acidente de trânsito. No pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, a situação não foi diferente. Graças aí ao trabalho da Secretaria de Segurança, a movimentação também considerada tranquila. Entretanto, de ontem para hoje, Paulo Guerra, 2 pessoas deram entrada vítimas de agressão física. Em um dos casos, 2 homens brigaram após uma batida no trânsito. Os motoristas se desentenderam e partiram para a briga. Daí chegou a turma do Deixa Disso, mas um deles acabou sendo ferido e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Acidente ocorrido ontem nas proximidades da rotatória do bairro de São José. Pronto-socorro Platão Araújo. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Mais uma vez de plantão estava o doutor Daniel Roger, do SEMAN, também ele dá plantão no pronto-socorro João Lúcio e também no pronto-socorro Platão Araújo. E ontem, doutor Daniel Roger, de ontem para hoje, teve muito trabalho. Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro deu entrada vítima de acidente de trânsito e uma outra pessoa, Paulo Guerra, também deu entrada vítima de agressão física. Nesse caso, acabou acontecendo após uma bebedeira. Um homem com taco de sinuca resolveu atacar o seu colega de copo. Tudo aconteceu em um bar localizado no bairro Armando Mendes. A sinuca pra cá, sinuca pra ali, ao som de Bruno e Marrone. Aí os dois estavam alegres, um até dançava com taco. De repente, houve um desentendimento e um deu-lhe com taco na cabeça do outro. Todo cuidado é pouco ao beber com seu coleguinha. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite de domingo, um homem até o momento não identificado subiu
subiu um canteiro central na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10. Ele dirigia um Celta de cor preto. Ele bateu a cabeça e estava com sinais de embriaguez. O SAMU o atendeu. Por pouco esse homem não provocava um acidente gravíssimo lá na Avenida Tancredo Neves. Em um outro acidente de trânsito, Paulo Guerra, Avenida da Grande Circular, bem próximo de chegar aquela hora do Enem, era aproximadamente 10h40, quando um Fiesta desceu a rua desembestado, sem motorista, sem ninguém dentro. O homem deixou o carro desengatado ali nas proximidades do shopping Grande Circular. O carro bateu numa S10 e subiu o canteiro central. O carro fantasma, sem motorista, desceu e acabou batendo uma S10 e subiu no canteiro central. Muita sorte, poderia ter acontecido um acidente, inclusive com morte, nessa questão desse Fiesta que desceu a Grande Circular na manhã de ontem. Em um outro acidente de trânsito, noite de ontem, um Etios vermelho de placa NOO 1501. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo bateu uma mureta na Avenida Coronel Teixeira, a famosa estrada da Ponta Negra. O condutor, de 18 anos, ficou preso nas ferragens e em seguida foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Rapaz, não foi fácil essa batida à noite de ontem. Na operação da Polícia Militar em Secretaria de Segurança à noite de ontem, a Secretaria de Segurança prendeu várias pessoas e um deles estava armado e com drogas. Ele estava dentro de um ônibus na zona oeste da cidade. A polícia parou o ônibus durante a operação. Todos os passageiros foram verificados, inclusive esse homem que portava 15 trouxinhas de droga e um revólver calibre 38. Ele estava pronto para cometer um assalto ao coletivo. Um grupo de 5 bandidos fizeram um verdadeiro arrastão no bairro de São Jorge, na rua Benjamin Lima. Eles estavam levando pertence de alunos que faziam o Enem. O pessoal chegando para fazer o Enem e eles fazendo o arrastão. Uma jovem de 16 anos ligou para a polícia. Daí entrou em campo os policiais da 21ª SICOM e saiu em busca dos vagabundos. Durante a perseguição, suspeitos começou a atirar contra a viatura da polícia. Os policiais revidaram os tiros e 2 pegaram só de raspão no bandido. PM precisa melhorar essa pontaria. O motorista conseguiu fugir e os demais foram presos quando tentaram sair do veículo. Eles foram presos graças aí à ação da polícia, pegaram tiro só de raspão a modo e foram levados ao pronto-socorro. Grande ação da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, nesse caso que os bandidos foram presos lá naquela área da zona oeste da cidade. Paulo Guerra, tudo tranquilo na barreira da M010 e também da BR-174. Sargento Praxedes e o Cabo da Silva de serviço nesse momento lá na barreira, estão só de olho. Passou suspeita, Cabo Praxedes Sargento Praxedes e o Cabo da Silva estão aí prestando esse serviço à população. Micaele Miranda Ferreira, de 15 anos, e seu filho Carlos Gabriel Miranda, de 8 meses, estão desaparecidos desde a última sexta-feira, desde o último dia 4. De acordo com a irmã de Micaele, a adolescente saiu junto com o bebezinho no bairro do Coroado e não mais retornou. A família está desesperada. Qualquer informação em relação a Micaele Miranda Ferreira, fazer contato pelo 99357 7221 99357-7221, que vai com certeza deixar essa família aí, tirando essa família do desespero. A menor tem apenas 15 anos de idade, junto com o filhinho dela, estão desaparecidos.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a população está indignada, a categoria dos taxistas revoltada. No bairro do Coroado, nós noticiamos no Jornal da Manhã que um adolescente de 17 anos não tinha dinheiro para pagar a corrida e acabou assassinando um motorista de táxi de 36 anos. Após passar o horário do flagrante, ele foi junto com sua mamãe e 2 advogados à delegacia. Lá ele prestou depoimento e saiu pela porta da frente, estava sorrindo, olhando para o sol, estava com a cara que era uma maravilha, sem nenhum sintoma de arrependimento. Ele sorria na delegacia após matar o taxista. O menor disse que o motivo pelo assassinato é que ele não tinha dinheiro para pagar a corrida. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Mais um maconheiro morre na cidade. Foi na zona sul da cidade. O maconheiro deu umas baforadas no cigarro do cão. Depois cheirou o pó do capeta. Depois se esfregou, comeu, cheirou, se esbaldou na maldita e não resistiu à sua noia. Rapaz, cadê meu gongo? Não resistiu e morreu. A campainha da morte tocou para mais um maconheiro. Você que está fumando maconha, está usando droga, fica se achando quando está noiado, cuidado. A campainha da morte pode tocar para você a qualquer momento, porque para droga não tem outro caminho. Ou é a cova ou as grades de um dos presídios da cidade. Morte no bairro Monte das Oliveiras. Um homem até o momento não identificado, à noite de ontem, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu no bairro Monte das Oliveiras. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e atenção, outra morte no bairro Monte das Oliveiras. Um homem de 32 anos foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no bairro Monte das Oliveiras. Outrora, o Monte das Oliveiras era lugar de reflexão. Era lugar que os homens de bem procuravam para meditar. Nesse mesmo lugar, o Todo-Poderoso foi tentado pelo capeta, mas como ele é o Todo-Poderoso, ele resistiu. Hoje em dia, a qualquer tentação, a morte vence lá no bairro Monte das Oliveiras. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes, mais uma vez, realizou 69 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Palmeiras fez o suficiente para garantir os 3 pontos contra o Internacional. Jogando em casa contra um time brigando contra o rebaixamento, o Alviverde venceu por 1-0 e voltou a ter 6 pontos de vantagem na ponta do Brasileirão. O Atlético Mineiro praticamente deu adeus ao título de campeão brasileiro de 2016 ao perder neste domingo por 2-0 para o Curitiba em partida disputada no estádio Couto Pereira
pela 34ª rodada do Brasileirão. Leverkusen não resistiu à sequência de resultados negativos e foi demitido pelo Fluminense neste domingo, após a derrota por 4-2 para o Cruzeiro no estádio do Mineirão. O clube tricolor anunciou a rescisão do contrato em seu site oficial. A derrota para o Cruzeiro foi a 6ª partida consecutiva sem vitória do clube das Laranjeiras. Segundo o anúncio oficial do Fluminense, o auxiliar técnico Marcão será o treinador do time tricolor até o final do Campeonato Brasileiro, auxiliado por Matheus Costa, que era observador técnico. O placar dos jogos deste domingo pelo Campeonato Brasileiro: Curitiba 2, Atlético Mineiro 0. Cruzeiro 4, Fluminense 2. Vitória 3, Atlético Paranaense 2. Chapecoense 1-0 no Figueirense. Santa Cruz 1, América Mineiro 0. Ponte Preta jogando em casa perdeu para o Santos 2-1. Palmeiras 1, Internacional 0. A rodada será complementada hoje com o jogo entre Grêmio e Sport. Na noite deste domingo, a seleção brasileira chegou a Belo Horizonte. A delegação da seleção brasileira chegou a Belo Horizonte para iniciar a concentração de olho no clássico de terça contra a Argentina pela 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Além do técnico Tite, desembarcaram na capital mineira alguns dos 23 convocados: Fagner, Lucas Lima, Rodrigo Caio, Douglas Costa, Paulinho, Renato Augusto, Alex Muralha e Gil. Além dele chegar no ABH 3 atletas sub-20 que auxiliarão no treinamento da seleção nesta segunda-feira: João Pedro, Henrique Trevisan e Marlon. O palmeirense Gabriel Jesus se apresentou depois da vitória do Verdão sobre o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O grupo só ficará completo na manhã da terça-feira, quando Neymar e o meia Juliano se juntarão aos companheiros. Além do jogo contra a Argentina, a seleção brasileira vai enfrentar o Peru na quarta-feira da semana que vem, dia 16. O Brasil lidera as eliminatórias com 21 pontos e defende 100% de aproveitamento sob o comando de Tite. 9 federações e confederações nacionais, todas de países da América Latina, foram multadas por gritos e cânticos homofóbicos das torcidas em partidas das eliminatórias para a Copa da Rússia. Ao todo, as multas somam 610 mil francos suíços, mais de 2 milhões de reais, e foram aplicadas ao longo do último ano. A seleção chilena, além de multada, foi proibida de atuar em seu principal estádio em uma partida no ano que vem. O endurecimento da punição faz parte de uma postura mais agressiva da FIFA na tentativa de coibir manifestações homofóbicas nos estádios. O relatório do Comitê de Disciplina da entidade, divulgado na última quinta-feira, mostra o endurecimento. Entre todas as posturas punidas pela FIFA, gritos de bicha e canções que fazem referência à sexualidade de maneira depreciativa foram as infrações que receberam as multas mais altas. Ao todo, a FIFA apontou 26 ocorrências desse tipo. Houve até mais casos de invasões de campo e de acendimento de artefatos pirotécnicos como sinalizadores, mas em geral eles renderam punições mais brandas, como uma advertência. Procurada, a CBF não informou se pagará ou recorrerá das multas, que no caso dela somam 150 mil reais, mas disse que está fazendo uma campanha para evitar discriminação em jogos da seleção brasileira. Últimas notícias. No país, cerca de 948 mil trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos ainda não foram sacar o abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, referente ao ano de 2014, que foi adiado até o fim de dezembro. São mais de 872 milhões de reais que estão à espera de quem tem direito ao benefício de 880 reais. O prazo para a retirada dos valores vai terminar no próximo dia 30 de dezembro. O recurso que não for sacado será devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. A maioria das autoridades do Banco Central do Japão acredita que pode levar tempo para que as perspectivas de inflação se firmem. Destacando as dúvidas sobre a efetividade da nova estrutura de política monetária em alcançar a meta de alta de 2% dos preços. Estão discutindo no Japão para ter inflação de 2%. Os 9 membros também discordaram sobre se o forte programa de estímulos do Banco do Japão ajudará a impulsionar as expectativas públicas de altas futuras dos preços, de acordo com a ata da reunião de setembro, divulgada nesta segunda-feira. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu nesta segunda-feira do mercado de futuro de Londres, cotado a $46,27, alta de 1,51% frente ao fechamento da sessão anterior. 6:39. Na dúvida sobre a possibilidade de uma saída de mercado para salvar a Oi da falência, o governo prepara uma solução de emergência que prevê
a edição de uma medida provisória para permitir uma intervenção completa nessa operadora. Embora seja formulada para resolver os problemas na tele, a medida contemplará qualquer empresa que hoje presta serviço público entre os setores que não telecomunicação. A medida vai alterar a legislação de recuperação judicial, autorizando intervenção em casos de concessão, autorização e até permissão. A medida provisória é uma necessidade no caso da Oi, porque atualmente a lei de recuperação judicial só permite intervenção nos serviços prestados em regime público, como concessão. Na Oi, isso só valeria para a telefonia fixa. Por trás da bandeira do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o exército do PT, uma quadrilha atuava no interior do Paraná. A Polícia Civil investigou o grupo durante 8 meses e concluiu que alguns líderes se aproveitaram de posições de poder nos acampamentos para cometer crimes. Uma quadrilha cobrava taxas por água e luz em acampamentos do MST. Zoltán Kocsis, renomado pianista e diretor da Filarmônica Nacional Húngara, morreu ontem em Budapeste, aos 64 anos, informou a orquestra. Em seu site, a orquestra publicou uma grande imagem de Zoltán Kocsis em um fundo preto e as datas 1952-2016, sem mais explicações. Xiao Ge, até agora vice-secretário-geral do Conselho de Estado, foi anunciado nesta segunda-feira como novo ministro das Finanças da China, a segunda maior economia do mundo, em substituição a Lou Jiwei, informou a agência oficial Xinhua. Lou, de 65 anos, era ministro das Finanças desde março de 2013. Confira a hora. 6 horas e 40 minutos em Manaus. Um abalo telúrico de 5,3 graus na escala Richter foi registrado neste domingo a 3 quilômetros da cidade de Canton, no estado de Oklahoma, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O terremoto teve seu epicentro a 6,1 quilômetros de profundidade. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, foi reeleito neste domingo com 71,3% dos votos, segundo os primeiros resultados oficiais da apuração. Sua esposa, Rosário Murillo, será vice-presidente. A primeira-ministra britânica, Theresa May, apresentou hoje seu país como líder de livre comércio no primeiro dia de uma visita à Índia destinada a preparar o período pós-Brexit. May, que viajou ao lado de 30 executivos, e visitará na terça-feira Bangalore, capital de alta tecnologia indiana. 5 pessoas ficaram feridas e 4 foram detidas após confrontos entre manifestantes e a polícia durante a madrugada de hoje em Hong Kong. O tumulto aconteceu horas depois que uma manifestação contra a intervenção de Pequim nos assuntos políticos da ex-colônia inglesa levou milhares de pessoas às ruas. A candidata democrata Hillary Clinton entra nesta segunda-feira, no último dia de uma acirrada corrida pela Casa Branca contra o republicano Donald Trump, com uma nova força após o anúncio do FBI de que não vai haver acusações contra ela em uma investigação sobre seus e-mails. Hillary e Trump irão passar o dia correndo pelos estados-chave, que pode alterar o resultado da eleição da terça-feira, que de acordo com pesquisa será apertada, mas com vitória de Hillary. O diretor do FBI, James Comey, gerou repercussões na corrida presidencial ao dizer ao Congresso no domingo que investigadores trabalharam dia e noite para completar uma revisão sobre novos e-mails de Hillary descobertos recentemente e não encontraram razão para alterar a decisão de julho, que mostrava que Clinton não é culpada de quaisquer atos criminais no seu uso de um servidor privado de e-mail enquanto era secretária de Estado americana. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou como simplista a sugestão feita pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, em entrevista exclusiva publicada ontem pelo jornal O Estado de São Paulo, de se reduzir a foro privilegiado para apenas os presidentes dos 3 poderes. Para todo problema complexo, uma solução simples é geralmente errada, afirmou Mendes. O ministro do STF questionou também a ideia de que somente a primeira instância é célere e o Supremo é lento. Ele lembrou que no julgamento do mensalão o caso andou mais rapidamente da corte do que no juízo do primeiro grau. Na entrevista em que frisou que jamais existe o risco de se candidatar a cargo eletivo, Moro disse que o Supremo tem cumprido papel importante na Lava Jato, mas avaliou haver alguns problemas estruturais. Ele citou que a corte tem um número limitado de juízes para apreciar casos criminais e disse que a melhor solução é retirar esse privilégio de um bom número de autoridades. 6h43 em Manaus. Preocupado com a possibilidade de um racha que reduza o PT à condição de partido pequeno,
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem articulado uma proposta de consenso sobre a forma de escolha da nova direção petista a ser apresentada na reunião do Diretório Nacional do partido, marcada para quinta e sexta-feira em São Paulo. A reunião será o ápice de uma semana crucial para o futuro do PT. Nos próximos 5 dias, o partido vai definir a forma de escolha da nova direção, que pode implicar em uma mudança radical no comando da legenda e a profundidade do processo de reconstrução do partido. O Diretório Nacional deve convocar na sexta-feira o 6º Congresso Nacional do PT, que vai definir os rumos da sigla em data a ser definida. A semana será crucial, pois nessa reunião será convocado o 6º Congresso, disse o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos vice-presidentes da legenda. O plenário do Senado iniciará nesta semana, possivelmente na quarta-feira, a votação em primeiro turno de uma proposta de emenda à Constituição que trata de mudanças nas regras eleitorais. Entre outros pontos, a PEC estabelece cláusula de desempenho para os partidos terem acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão e prevê o fim das coligações para eleições proporcionais de vereadores e deputados. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fará nesta terça-feira uma audiência pública para debater a PEC que estabelece um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Um dia depois, o grupo voltará a se reunir para votar o parecer do relator Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, favorável à aprovação da proposta. O exército russo negou nesta segunda-feira a presença de crianças em uma escola na província síria de Idlib, onde 28 pessoas morreram em bombardeio no fim de outubro que a imprensa ocidental atribuiu a Moscou. Não foi apresentada nenhuma prova, nem sequer indireta, da presença de crianças do edifício situado na localidade de Hais, no noroeste da Síria, afirma em comunicado o porta-voz do exército, Igor Konashenkov. No dia 26 de outubro, bombardeio aéreo de uma escola em Hais matou 22 crianças e 6 professores, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. 6:46. Daqui a alguns dias a Lua estará mais perto de nós do que o comum. Na verdade, ela não se mostra tão atrevida há algumas décadas. Na véspera do próximo dia 14 será possível observar a maior superlua em quase 70 anos. Mas do que se trata o fenômeno? De acordo com a astrônoma britânica Rachel Cooper, as superluas são resultado de uma casualidade. A Lua gira ao redor de uma órbita elíptica e se a Lua cheia coincide com o ponto do trajeto onde está mais próximo da Terra, ela pode parecer absolutamente enorme, afirma. Essa coincidência ocorrerá novamente no dia 14 de novembro e o fenômeno deve ser extraordinário por causa da proximidade. Nesta data, a Lua se encontrará a 48,2 mil quilômetros mais próxima da Terra do que quando esteve recentemente no seu apogeu, que é o ponto mais distante da órbita. O satélite não chegava tão perto assim desde 1948 e não voltará a fazê-lo até 2034. 6:47 em Manaus. A auditoria realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Trabalho aponta que os 24 tribunais regionais do país descumpriram normas legais em relação a férias de juízes e desembargadores. Nos casos mais graves, 5 TRTs pagaram a 335 magistrados de 2010 a 2014 o total de 23,7 milhões de reais a título de indenização, ou seja, a conversão em dinheiro de férias não usufruídas. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional não prevê a possibilidade de conversão de férias não gozadas em pecúnia, ou seja, dinheiro, registra o relatório da auditoria. O TRT de São Paulo lidera a lista com 872 pagamentos irregulares a 290 magistrados, no total de 21,6 milhões de reais. Seguem-se os tribunais regionais de Alagoas, 1 milhão, Mato Grosso, 906,7 mil, Goiás, 67,4 mil e Ceará, 36,7 milhões. Segundo o relatório, esses tribunais têm adotado prática contrária à jurisprudência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Em busca de uma marca administrativa para seu governo, o presidente Michel Temer irá promover nesta segunda-feira uma reunião ministerial para cobrar resultados de programas federais e para estabelecer prioridades para o ano que vem. O encontro será a segunda reunião ministerial desde que o PMDBista assumiu definitivamente o Palácio do Planalto em agosto e terá como objetivo afinar o discurso para o que o governo federal considera a principal batalha que será enfrentada no ano que vem, a da aprovação da reforma previdenciária. O presidente pretende enviar a proposta ainda neste ano, após a eventual aprovação da proposta do teto de gastos públicos no Senado Federal. O entorno
entorno do PMDBista já reconhece, contudo, que há possibilidade de derrota e que dificilmente o texto será mantido na íntegra pelo Congresso Nacional. Nas palavras de um assessor presidencial, o desgaste será grande, mas o essencial é aprovar uma reforma previdenciária que seja possível. A reunião ministerial, o PMDBista pedirá aos ministros empenho junto às bancadas federais para a apreciação da reforma previdenciária e ressaltará a necessidade das pastas criarem políticas públicas para a geração de emprego. A intenção do PMDBista é transformar o tema em sua principal marca de governo. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Enem teve 30% de abstenção, o maior índice dos últimos anos. A Folha de São Paulo. Assustado com Lava Jato, empresariado cobra ação do Congresso. O Estado de São Paulo. Ideal seria limitar foro privilegiado, diz Moro. Senadores resistem. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Células do próprio paciente são a nova arma contra o câncer de pulmão. O Valor Econômico. Luz sofrerá reajuste, deve subir entre 10% e 12,5% em 2017. Estado de Minas. Polícia prende marceneiro suspeito de assassinar mãe e filho em Betim. Jornal do Comércio no Recife. Propina foi institucionalizada pela Odebrecht, diz Polícia Federal. Fortaleza, Diário do Nordeste. Policial rodoviário federal aposentado é morto com um tiro na cabeça. 0 hora, Porto Alegre. Presos colocam fogo em cela e ameaçam matar detentos no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. INSS vai remarcar quase 6 mil perícias após medida provisória 739 perder validade. Edições impressas locais e seus destaques de capa. A crítica. PIB, Norte crescerá 4% em 2017. O Jornal Agora. Mototaxista reage a assalto e perde testículo com tiro. Em Tempo. PM ameaçada faz sumiço de 3 jovens. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zaguideg, J. Rai, o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Waldir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h51 em Manaus. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.